Nesse instante, eu quero consultar o plenário quanto à possibilidade de que o horário destinado ao uso da tribuna livre possa ocorrer a partir deste momento. Alguma objeção? Sendo assim, convido a fazer uso da tribuna a senhora Suzete Chafan, presidente do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, que se inscreveu na forma regimental para discorrer sobre o Dia da Consciência Negra. A mesma terá o tempo, então, de 15 minutos para discorrer sobre o tema Dia da Consciência Negra. Tá tudo bem? Teste. Bom dia, senhores e senhoras vereadores, vereadoras. Bom dia aos telespectadores, aos internautas, a todas as pessoas aqui presentes. Bom dia. Sempre que falamos sobre consciência negra, precisamos nos remeter à história e à legislação do Brasil. O Brasil foi o último país católico do Ocidente a libertar os escravos. Porém, mesmo alforriados, os escravos, ex-escravos, então, foram tratados sem o mínimo de dignidade. No meio urbano, contribuíram para aumentar a população sem emprego fixo, relegados aos trabalhos mais brutos e mais mal pagos. Um grande contingente populacional excluído dos direitos civis, políticos e sociais. Felizmente, houve alguns avanços. No aspecto legal, desde 1951, a legislação brasileira já definia a Lei Afonso Arinos com os primeiros conceitos de racismo, apesar de não classificar como crime e sim como contravenção penal. Porém, a Constituição de 1988 já definiu a prática de racismo como crime sujeito a pena inafiançável e imprescritível. Dentre os avanços da lei, destaca-se aquela que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que altera a LDB, essa lei, para tornar obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental, médio e oficiais particulares do país. No entanto, entre as conquistas legais e a realidade vivida pela população negra, ainda existe um abismo. É necessário combiná-la com uma política social nas diversas áreas que sejam capazes de levar em consideração os caminhos percorridos pela população excluída na busca de cidadania. A história brasileira está repleta de exemplos da participação dos negros e mestiços em importantes lutas nos movimentos diferentes da constituição do país. Suas mais diversas formas de luta e resistência são expressas na religiosidade, na música, na dança, na arte, na culinária, no vocabulário e em todos os outros quesitos. Um dos pontos principais da participação dos movimentos negros na atualidade foi declarar o dia 13 de maio, que não deve ser comemorado enfatizando a passividade do negro diante da misericórdia do branco. Afinal, durante a escravidão, houve muitos movimentos de luta e resistência em diversas regiões do país, e para resgatar essa história, o dia 20 de novembro foi escolhido como o Dia da Consciência Negra, exatamente para homenagear Zumbi dos Palmares, um dos líderes considerado um dos principais símbolos da resistência contra a opressão e a expressão vivenciada hoje pelos e a exclusão, vivenciada hoje pelos afro-brasileiros. As cotas de acesso ao ensino superior público são um exemplo do pouco conquistado diante da dívida histórica e da reparação social que o Estado e a sociedade brasileira têm para com a população negra. Nós, do PSOL, não lutamos apenas no dia 20 de novembro. Lutamos em todos os dias das nossas vidas em defesa dos direitos dos negros e negras, por compreendermos que a luta do povo negro é a luta da classe trabalhadora, dos oprimidos, dos explorados. Por essa razão, quando estamos num protesto, numa greve ou numa manifestação, nunca deixamos de lembrar que temos lado. Nosso lado é junto aos explorados e nunca com os exploradores. Essa é a nossa localização quando gritamos fora Temer, quando lutamos contra a PEC 241, que no Senado passou a ser a PEC 55.
PEC, proposta de emenda à Constituição, porque eles têm que alterar a Constituição para retirar direito dos trabalhadores. E essa PEC foi criada ainda no governo Dilma, sob o pretexto de socorrer os municípios endividados. Os mesmos municípios cujos governos irresponsáveis gastaram em demasia ou se locupetaram, enriqueceram à custa da corrupção e agora querem jogar a conta nas costas dos trabalhadores. Exemplo disso é o estado do Rio de Janeiro, onde os trabalhadores resistem bravamente. Alguém aqui duvida que essa massa de trabalhadores que move o nosso país seja composta, em sua maioria, por pessoas negras? Estamos autorizados a fazer essa afirmação pela estatística. Segundo o IBGE, 51,3% da população brasileira se autodeclara negra ou parda. Para nós, militantes do PSOL, a negritude não é apenas a afirmação ou a tomada de consciência acerca dos valores culturais dos povos africanos, negros e de seus descendentes. Consideramos que a escravidão não acabou. Os escravos dos nossos dias são os trabalhadores e trabalhadoras explorados, seja no serviço público, seja na iniciativa privada, principalmente no trabalho informal, sem carteira assinada. Aliás, vou iniciar aqui uma retrospectiva. Quando disse isso aqui mesmo nessa Câmara, em 2013, uma vereadora e um vereador tentaram vetar a minha palavra, censurar mesmo, já que não concordavam com a minha afirmação. O que eu estou falando está registrado lá no YouTube, para quem quiser ver. Os vereadores aos quais me refiro discordaram da nossa afirmação, mas nós, o pessoal, duvidamos que algum trabalhador ou trabalhadora assalariado, que tem que suar muito para ganhar 1/10 do que ganha um vereador dessa casa, discorde da gente. Duvidamos que algum trabalhador do serviço público que não teve seu salário congelado em R$10 mil discorde de nós. Em Jacareí, os trabalhadores municipais há 15 anos não recebem reajustes salariais. Estão com seus salários congelados e estão sujeitos agora à PEC 55. Quero ressaltar que, nesses aspectos, os funcionários públicos estaduais de vários estados já estão sofrendo com esse ajuste. Em São Paulo, o PSDB saiu na frente e várias categorias estão com salários congelados, principalmente os professores, que há 2 anos não recebem sequer a reposição da inflação. E cá entre nós, quem é que vai sofrer com essa PEC? Quem é que vai sofrer com a falta de investimento na educação, na saúde, na segurança pública, da PEC de Temer e seus aliados? Com a medida provisória também, a 746, a tal medida que muda o currículo do ensino médio, com vistas a impedir a formação reflexiva e criativa de nossos jovens, além de dificultar a permanência dos alunos trabalhadores no ensino médio. Mais uma vez, são os trabalhadores, os filhos e as filhas da classe trabalhadora que vão sofrer, que estão na alça de mira do governo Temer, que quer deixar os trabalhadores atuais e seus descendentes em condição análoga à escravidão. A população negra continua sendo a maioria dos analfabetos, dos que estão na miséria, dos que estão no desemprego, do trabalho precarizado, nas favelas, nas ruas, na marginalidade. O trabalhador negro recebe 42% do trabalhador branco. E, se for mulher negra, recebe 30% menos que a mulher branca, mesmo fazendo igual trabalho. Excluídos ontem, excluídos sempre. Isso parece uma condenação. Os negros só não são excluídos no mapa da violência. A cada 23 minutos, um jovem é assassinado no nosso país, segundo pesquisa do Senado, publicada em julho último. Todo ano, 23.100 jovens negros de 15 a 29 anos são assassinados. São 63 por dia. 1 a cada 23 minutos, um verdadeiro genocídio da juventude negra do nosso país. Por tudo isso, na campanha eleitoral recente, as candidaturas do PSOL, particularmente com o companheiro Joaquim e a companheira Cristina, aproveitamos cada espaço para alertar os trabalhadores contra as reformas da Previdência e Trabalhista e denunciamos os partidos que dão sustentação ao governo Temer, PSDB, PR, PSB, PSDC, PSC e outros, que vão votar nas reformas de Temer, ou seja, votar contra os trabalhadores. Mas, continuando a retrospectiva, em 2014, quando aqui estive, um vereador que presidia a sessão, em vez de fazer debate, opinou, após a minha fala aqui, enquanto eu dava uma entrevista lá fora, e esse vereador disse: ainda bem que não tem racismo no Brasil. Até nos Estados Unidos isso mudou com a eleição de Obama. Podem conferir, está nos anais dessa Câmara, nas gravações. Esse vereador
provavelmente acreditasse no mito do Obama. Mas os fatos estão aí para provar que os conflitos raciais norte-americanos continuam ocupando as páginas dos jornais. Recentemente, Michelle Obama foi chamada de macaca de salto na Virgínia Ocidental, onde saiu a afirmação de que seria revigorante ter na Casa Branca uma primeira-dama com classe, bonita e digna. É assim que os racistas veem os negros nos Estados Unidos e no Brasil. A eleição de Trump nos Estados Unidos, um racista, genocida, homofóbico e assediador de mulheres, provocou o aumento de denúncias de racismo e a violência contra negros. Prova de que Obama pouco ou nada fez pela valorização dos negros do seu país. Resultado disso é que a população dos Estados Unidos parece ter aprendido a reagir. A proposta de novo apartheid de Trump tem encontrado resistência significativa nos Estados Unidos. E concluindo a retrospectiva, quero lembrar que no ano passado, enquanto eu falava aqui, alguém na galeria extravasava toda a sua intolerância racial e gritava para que eu parasse o meu discurso de autocompaixão, segundo ela. Isso também foi registrado por um jornal da cidade, presente naquele momento, que denunciou na primeira página do seu jornal nos dias seguintes. Dá para dizer que não existe racismo? Agora, em 2016, mais uma vez o pessoal ocupa essa tribuna para provocar a discussão na população de Jacareí e para afirmar que é necessária uma nova abolição, pois a abolição formal da escravatura não resultou numa superação de mentalidades escravocratas das elites empresarial e política brasileiras, mesmo após 128 anos da abolição. Se, por um lado, se alterou a forma de relação capital-trabalho, passando do escravo para assalariado, por outro lado, não melhorou a vida dos ex-escravos. Nós, o pessoal, queremos a unidade dos que lutam contra toda e qualquer forma de preconceito e discriminação. E convocamos todos os lutadores, como os da Unidos para Lutar, a Associação de Sindicatos Independentes, como os do Coletivo Nandi, a Associação de Capoeiristas de Jacareí. Aliás, lembrando, é preciso fortalecer a luta para que a capoeira seja reconhecida nos currículos escolares como prática esportiva nas escolas de Jacareí, porque ainda há muito preconceito contra a capoeira e contra as práticas religiosas vindas da África. E é uma forma de resistência, é lutar para que esses eventos aconteçam. Nós convocamos também a Conlutas e outras entidades e movimentos para juntos lutarmos para que em Jacareí se reconheça o feriado no Dia da Consciência Nacional, Consciência Negra, desculpe, no dia 20 de novembro. Mas é feriado não por um dia de folga, mas para a exaltação da influência da cultura africana em nosso país, para a celebração da data com a devida solenidade, com um calendário de eventos culturais e educativos para a valorização e autoestima do povo negro. Feriado para reconhecer, valorizar e divulgar e respeitar os processos históricos de resistência negra desencadeados pelos africanos escravizados no Brasil e por seus descendentes hoje e sempre. E parafraseando o poeta Marcelo Yuca, um feriado para lutarmos até que a carne negra deixe de ser a carne mais barata do mercado. Só a luta combativa, o combate permanente, a organização, a unidade dos movimentos sociais, sindicais e populares é que vão garantir a energia e a força necessária para mudar a vida e a história dos negros e negras no nosso país. Ocupar essa Câmara a cada ano, ocupar esse espaço democrático conquistado pelos movimentos políticos, sindicais, da história da nossa cidade de Jacareí, é significativo para nós do PSOL, porque nós estamos em todos os espaços, mesmo que não nos façamos ouvir aqui, porque é difícil até raciocinar com o barulho que fazem enquanto falo, porque sei que poucos me dão audiência, poucos me dão atenção. É lamentável que tenham sempre algo que fazer quando se fala em consciência negra. É lamentável que não se proponha maiores debates nessa casa, esse espaço que já não pode mais servir aos movimentos e sim no plenarinho. Mas mesmo assim, nós não desistimos. E esperamos que os telespectadores, os internautas, levem em consideração por que o fazemos. Esperamos, inclusive, que a nova Câmara comece a nos apreciar com mais atenção, com mais cuidado, porque não é aqui discurso de autocompaixão, não é aqui nenhum discurso pessoal.
Nós, do PSOL, lutamos sim, porque acreditamos que homens e mulheres precisam ter essa reparação reconhecida no nosso país. Mas isso não se fará se não ficarmos calados e não nos expressarmos a cada dia em cada espaço. Por isso, senhores e senhoras, por isso, a todos os nossos telespectadores e ouvintes, nós queremos agradecer a atenção e convidar para que venham para o PSOL, para que participem dessa discussão junto conosco, para que fortaleça a luta da população negra, não só dos negros, porque, como eu disse, o IBGE considera a maioria, mas, sendo que na pergunta que o IBGE faz, ele só dá a opção negro, pardo, branco, amarelo e indígena. E as pessoas já estão, majoritariamente, aquelas que eram pardas, se declarando negras. E que se declaravam pardas, se declarando negras. E as que se declaravam negras, confirmando essa opção. Por isso, obrigada pelo espaço. Viva Zumbi do Palmares e axé a toda a população de Jacareí. Um forte abraço. Obrigada, bom dia.